olho. E aí, como é que estão as coisinhas para vocês nessa véspera de Copa do Mundo? O que que é isso? Para nos atrapalhar. O que que é isso? É isso, né? Mas por incrível que pareça, assim, a escola dos meus sobrinhos não vai dar nada, não vai dar matéria nova, não vai dar nada nos dias do Jogo do Brasil. Tem um monte de cliente que vai viajar, vai para a Copa, outros vão, sei lá, de férias. Parece incrível. Para mim, é isso. Nem sei o que é isso mesmo. Muito Deixa eu te louco. falar. Eu estou estudando o retiro do Dharma Tolo e eu estou estudando na estrada, né? Uhum. Vindo de Lambari para cá, daqui para de São Paulo, vindo de São Paulo para aqui para Lambari. E eu acho que esse retiro a gente precisava ter um grupo. Eu um dia ainda vou ter que estudar isso A gente com já uma fez isso, Darcy. Eu sei, mas eu com uma tutoria, sabe? Eu não participei desse. Isso não está gravado, né? Ah, não sei. Não lembro se a gente fazia isso no. Acho que a gente fazia isso no. Eu sei, no Skype ou no Messenger, o Não, no Hangout. Talvez eu Hangout. tenha. Talvez eu tenha os Hangouts, se você quiser. Ah, eu quero, porque é pirante. É muito pirante. Sozinho é difícil mesmo, né? Mas eu acho que a gente não vai ter tempo de estudar isso outra vez aqui. Não acho. Porque eu, Você, eu qual vai ser o próximo retiro do Alan Wallace? Qual é o tema, você sabe? tema desse de outubro É. é a segunda parte do que ele deu no ano passado, né? Mas esse texto, esse retiro, a gente não tem autorização para estudar sozinhos, assim. Teria que ser uma coisa muito assim, só para quem foi, sabe? A gente ia acabar atrapalhando o grupo, né? Então, eu não sei bem o que a gente faz. Mas assim, ainda falta um tempão ainda para a gente terminar o. A gente tá na metade, eu acho, do budismo com atitude, né? Depois a gente pode ver o que faz, se estuda de novo mesmo Dharma Tolo, até o próximo retiro, que aí talvez o outro retiro ainda daí já dê para estudar em grupo. Vamos ver o que acontece. Esse próximo é continuação do John Limpa. Uhum. Também assim, é, talvez, talvez valesse a pena a gente estudar o Stilling the Mind, sabe? Aquietando a mente aqui. Depois que E terminar o, isso. e o Vajra Essence? Não, Vajraessence não dá, querido. Então, Vajraessence é gigante, né? O Aquietando a mente é a parte de Shamatha do Vajraessence. Agora, ele acabou de lançar a parte de Vipassana do Vajraessence, que a gente vai começar a traduzir. Então, talvez, eu tô a fim de fazer isso no SEB também na quarta-feira, talvez a gente faça uma coisa só, sabia? Talvez, não sei. Não sei, a gente pode estudar a mente aqui ou no SEB na quarta-feira transmitindo e aqui a gente estuda outra coisa, não sei. Esse Mas, formato, esse formato aqui, nosso, é fantástico. Sabe por quê? lá do SEB eu não Porque, consigo. porque tem pouca. Quer dizer, você chega, quando você muta os microfones, você vai lendo e são poucas as interferências. Então, assim, a gente para no essencial. Mas não sei se isso é bom ou se é ruim, pra falar a verdade, né? Porque fico eu Eu falando, acho legal, viu? sei lá. Bom, Bom, pelo menos da minha parte. tudo direitinho, né? Aí conforme for a gente decide, pergunta para ele também o que fazer. Porque eu estava muito com vontade de estudar de novo o Aquietando a Mente enquanto eu estou traduzindo o Vipassana, né? Aí quando terminar a tradução do Vipassana, a gente emenda o estudo do Vipassana. Vai ser legal. Então, vamos ver o que acontece. Tá bom, chuchus? É,
Eu vou só colar no bate-papo lá uma definição de Sansara do Dujon Limpa que circulou hoje lá no Amigos do Dharma, tá? Tá bom. Vou mutar todo mundo e a gente começa, tá? Então... 1, 2, 3. Aí. 1, 2, 3, lá vamos. Já! Peraí. Deixa eu pegar meus alfarrábios aqui. A Mônica tá no chatzinho. Boa noite para todo mundo que chegou e que vai chegar. Então a gente começa. Deixa eu pegar meu. A gente começa então com a prece de refúgio, bodhicitta, 7 linhas. Daí 4 iniciações. E daí a gente vai fazer a prática na sequência, então, direto, tá? Vamos lá. Namo lama deshe dupe ku koncho sungi ranjin la nagdang drodru senche nang danchu ardu kyapsuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Semke troa kodon to lama senge druneni ganla gandu trinle ki droa danchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir espíritos de despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Hum again uge nubjan san bema gesar dumpola yatsen choge madrunye bema june shesur Kordu kandro mampe kor keki jesu dadruki jinge lapche shekso so guru pema siddhi hum. Na fronteira noroeste de Diana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum.
Marrom Vajraguru Pramasiddhihum. Então, sustentando a conexão com a presença de Guru Rinpoche na sua frente. Imagina então que de uma sílaba Om na fronte de Guru Rinpoche parte uma luz branca que penetra pela sua cabeça, permeia todo o seu ser e elimina todos os obscurecimentos de corpo, as negatividades de corpo. E planta a semente para a liberação do Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche parte uma luz vermelha que penetra pela sua garganta e elimina todos os obscurecimentos de fala. E planta a semente para a liberação no Sambhogakaya. De uma sílaba rum azul no peito de Guru Rinpoche, no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul, índigo, que penetra pelo seu coração e purifica todas as ações negativas e obscurecimentos de mente. Plantando a semente para a liberação no Dharmakaya. E agora então dos 3 pontos do Guru partem as 3 luzes que penetram simultaneamente pelos 3 pontos no na nossa cabeça, garganta e coração, purificando simultaneamente todas as ações negativas de corpo, fala e mente e plantando a semente para a liberação no Svabhavakaya. Agora então Guru Rinpoche passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça e fica no nosso coração. Se assenta no nosso coração. E nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente Vajra de Guru Rinpoche. E agora então a gente passa para a prática. Vamos tomar uma postura confortável.
the culmination of this settling process, by releasing all grasping, let your awareness come to rest in utter stillness in space. Culminância desse processo de estabelecer corpo, fala e mente no estado natural, solte todas as fixações e deixe que a consciência venha a repousar na quietude do espaço da consciência. Let your eyes be gently, softly open, your gaze resting vacantly in space with no object. Deixe seus olhos gentilmente e levemente abertos e deixe que seu olhar repouse no espaço à sua frente, sem focar qualquer objeto visual. For a little while, without taking any interest in any appearances to the mind or objects of the mind, simply rest in awareness, letting it illuminate and know itself. E por alguns instantes, não tome nenhum interesse deliberadamente pelas aparências que surgem para a mente ou pelos objetos da mente. E deixe que a sua consciência repouse, iluminando e conhecendo a si mesmo. Then we venture into the main practice for this session, which would be Vipassana, exploring the very nature of the mind. E agora nós entramos então na prática principal dessa sessão, que será Vipassana, investigando a natureza da própria mente. And we shall do so from this perspective of resting in awareness, drawing a clear distinction between awareness and mind. E nós faremos isso dessa perspectiva da consciência, traçando uma linha bem distinta, distinguindo claramente consciência de mente. In this session, we shall seriously question our very status, each of us, as being sentient beings. Nesta sessão, nós investigaremos e questionaremos nosso próprio status, o status de cada um de nós, como seres sencientes. In Tibetan, sentient being is Senjen. Em tibetano, ser senciente é Senjen, which means a mind haver, or one who possesses a mind. que significa aquele que possui uma mente. But specifically, a sentient being's mind, a mind that is prone to mental afflictions and suffering. Especificamente, uma mente de ser senciente, uma mente sujeita a aflições mentais. That defines you as a sentient being in contrast to an arhat or a Buddha. Isso nos define com relação a um Buda ou a um Arhat.
now I invite you to ask in the spirit of inquiry, of vipassana, do you have a sentient being mind? E agora nós nos perguntamos, no espírito da prática de Vipassana, você tem uma mente de ser senciente? Namely, your mind. Especificamente a sua mente. Do you have a mind? Você tem uma mente? To come to a definitive understanding with respect to that question, you must have a clear sense. What do you mean when you think or you say, my mind? Para chegar a uma compreensão definitivamente clara, o que vem à sua mente? Qual é a sua sensação quando você diz minha mente? So make this very personal, unique to yourself. E faça isso de uma forma bem pessoal, exclusivamente sua. When you think to yourself, I have a mind, what comes to mind? Quando você diz para si mesmo, pensa consigo mesmo, minha mente, o que vem à mente? My mind. Minha mente. You have thought this countless times. Você já pensou isso inúmeras vezes. You believe it. You believe it. Você acredita nela. So now examine closely in your own experience, what is the referent of this term? Agora, My mind. Agora investigue na sua experiência o que significa, qual é o referente desses termos, minha mente. This is again is very personal. When you think my mind, what comes to mind? What are you referring to? What are you thinking of? Uma vez mais, faça isso de uma forma bem pessoal. Quando você pensa minha mente, o que vem na sua mente? O que você quer dizer com isso? Ao que você se refere? Many thoughts come to mind. Muitos pensamentos vêm à mente. Is any individual thought your mind? Será que cada um desses pensamentos individuais é a mente? Or are many thoughts, all thoughts, are they your mind? Ou os muitos pensamentos, todos os pensamentos, eles são a sua mente? But you are one sentient being, you have one mind, so your one mind cannot be the same as many thoughts. They are plural. Mas você é um ser senciente, você tem uma mente. Ela não pode ser muitos pensamentos. Esses são plurais. And each one comes and goes, while your mind, it seems, is always here. E cada pensamento vem e vai, enquanto a sua mente parece estar sempre aqui.
So what is the referent of this word, my mind? Então, qual é o referente dessas palavras? Minha mente. Is it your memories? But no memory is equivalent to your mind, and there are many memories, but you have only one mind. Será que são as suas memórias? Mas as memórias não podem ser equivalentes à sua mente, porque você tem uma única mente. Um ser senciente, você tem uma mente. Ela não pode ter muitos pensamentos. Esses são plurais. And each one comes and goes, while your mind, it seems, is always here. E cada pensamento vem e vai, enquanto a sua mente parece estar sempre aqui. So what is the referent of this word, my mind? Então, qual é o referente dessas palavras? Minha mente. Is it your memories? But no memory is equivalent to your mind, and there are many memories, but you have only one mind. Será que são as suas memórias? Mas as memórias não podem ser equivalentes à sua mente, porque você tem uma única mente. Is it mental images or mental appearances? Are they your mind? Será que a sua mente são as imagens mentais ou as aparências mentais? But they can't be, because you observe them with your mind. Não pode ser, porque você as observa com a sua mente. And they are many, whereas your mind is one. E elas são muitas, enquanto a sua mente é uma. Are your desires, your feelings, emotions, hopes, and fears, are these your mind? Os seus desejos, emoções, esperanças e medos, esses são a sua mente?
They are many. They come and go, whereas your mind is one, and it seems to be always here. Mas eles são muitos, e vêm e vão, enquanto a sua mente é uma, e parece estar sempre aqui. Do you have a sentient being's mind because you have mental afflictions? Are they your mind? Você é um ser senciente porque tem aflições mentais. Será que elas são a sua mente? But they're not always there. They come and go. Mas elas não estão sempre presentes. Elas vêm e vão. But your mind is always here. Mas a sua mente está sempre aqui. And when mental afflictions, delusion, craving, hostility, when they arise, and you observe them from the stillness of your own awareness, do they actually afflict you? E quando as aflições mentais de delusão, raiva e apego surgem e você as observa da quietude da sua consciência, elas realmente afligem você? When you observe the comings and goings of mental afflictions from the stillness of your awareness, do they disturb you? Quando você observa as aflições mentais irem e virem a partir da quietude da sua consciência, elas realmente perturbam você? If they do not disturb or upset the flow of your awareness, they are not mental afflictions because they don't afflict anyone, not themselves or anything else. Se elas não perturbam o fluxo de consciência, então elas não afligem nem você nem os outros.
all these thoughts, emotions, mental awakenings, these all occur in the space of the mind. Todos esses pensamentos, memórias e aflições mentais, eles ocorrem no espaço da mente. So the space of the mind, is that really your mind? Então, o espaço da mente, será que ele é a sua mente? If so, what exactly is that, the space of the mind? Se for, o que é exatamente o espaço da mente? And after all, the space of the mind is an attribute or an aspect of the mind. It can be equivalent to the mind itself. Afinal de contas, o espaço da mente é um atributo da mente e não pode ser a própria mente. So does this sentient being's mind of yours, does this exist separately from all the movements of the mind and the space of the mind? Is your mind then something separate from the movements and the space? Então, essa sua mente de ser senciente, ela existe separadamente dos eventos mentais e do espaço da mente? Ela é separada disso? And if so, what exactly is the nature of this mind that has all of these attributes? Se for, qual é exatamente a natureza dessa mente que tem todos esses atributos? Is it not a mere name, a label, empty of any referent? Será que não é meramente um nome ou um rótulo vazio de qualquer referente? Rest in that emptiness of mind. Repouse nessa vacuidade da mente. Awareness, empty of mind. Consciência vazia de mente. Amores, vocês me desculpem, mas caiu a caixinha acústica. Essa caixinha aqui, ó. Eu tava apoiando em cima do negócio para ficar mais perto da câmera. Ela caiu em cima do botão que parou o vídeo. O áudio, desculpa. Aí não sabia mais onde tinha parado, não conseguia mais fazer nada. Que desculpa. Tragédia. Desculpa. Então,
Essa é uma prática de Vipassana clássica, né? A gente vai investigar justo o que nos define como seres sencientes, né? Nossa mente. Essa prática tem muito a ver com o que a gente discutiu na semana passada, né? Sobre quem a gente pensa que é e... Ah, a Cíntia tá falando que vai ser mais cedo. Tá bom, meu amor? Beijo. Quem a gente pensa ser, né? E com a primeira parte desse segundo ponto, né? Da Bodhicitta absoluta. Então, agora a gente já está entrando na Bodhicitta relativa. A gente acabou agora a Bodhicitta absoluta, que vem a ser a natureza da mente, né? Rigpa. A primeira parte toda que a gente estudou se refere a Rigpa. Então, para a gente poder repousar em Rigpa, a gente vai precisar se livrar dessa identificação absurda que a gente tem com a nossa mente de ser senciente, né? O Lama às vezes fala, não acione a sua mente de ser senciente. Eu acho incrível isso. Então, sempre que a gente se identificar com pensamentos, com ruminação, com aflição mental, com isso aqui, toda vez que a gente se misturar, se fundir com isso, a gente está acionando essa mente, né? Então, a gente vai precisar fazer esse trabalho. Bom, mas daí... a gente encerrou essa parte que fala sobre Bodhicitta absoluta. Seria simplesmente a natureza da mente, né? E a gente vai começar, então, agora a Bodhicitta relativa. Então, a aposta de Atisha aqui é que a partir, como a Bodhicitta absoluta vem primeiro, né? Que a partir da Bodhicitta absoluta vai surgir a Bodhicitta relativa, né? Que vai ser essa prática de compaixão na dimensão relativa, né? Hoje é dia 12 de junho. Então, a partir de Rigpa, né? Da natureza primordial, então surgiria a compaixão no nível relativo, obviamente, né? Então, é isso que a gente vai começar a olhar agora. Esse primeiro aforismo, eu acho ele muito poderoso, assim, sabe? Toda vez que eu me lembro disso, me dá tem um efeito para mim, esse aforismo, né? Essa prática de, entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, né? A gente não acreditar nos nossos próprios draminhas, né? A gente é Buda, pessoal. A gente não é os draminhas, né? A gente é Buda. Entenderam? Então. Então, entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. Descobre-se que os fenômenos, uma vez investigados, são destituídos de permanência ou estabilidade e que são como ilusões. Com isso, o treinamento da mente aborda o desafio contínuo da prática contemplativa de manter uma conexão perfeita entre a meditação e o resto da vida. Então, a gente está ali, vamos supor, ele está lá fazendo uma prática de sadhana, né? Então, a gente está fazendo qualquer prática. Avalokitesvara, Vajrayana do lago, ou consciência da consciência, né? Que é o mais perto, como o Lama disse naquela meditação que a gente fez semana passada, é o mais próximo que nós vamos chegar da mente do Buda, né? A gente está fazendo essa prática formal. Aí a gente levanta, veste a roupa de Gianni de novo, cada um veste sua roupinha, sua carinha, né, de ser senciente, e sai por aí fazendo a mesma coisa. Então, aqui, esse aforismo é como se ele desse uma continuidade, né, da prática formal, onde a gente está querendo se descolar das aflições da mente, de tudo que diz respeito à mente comum, né, e a vida, né. Então, é uma conexão entre a meditação e o resto da vida. No aforismo entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, as palavras entre sessões, no nosso caso, né, referem-se ao estado pós-meditativo. As horas do dia em que você não está em meditação formal.
tipo 23 horas, por exemplo, né? Ou 23 horas e meia, sei lá, por aí, mais ou menos, né? Quando a gente está em retiro, esses espaços entre sessões é um pouco mais curto, mas na vida, né? Os pontos restantes do treinamento da mente são fundamentais para nos ajudar a proteger e a nutrir o fruto da prática formal durante a vida ativa, né? Então, por isso que esse ensinamento para nós é tão fundamental, né? Porque a gente já não tem lá esse tempão, assim, de prática, né? Para cultivar nada, né? Então, o resto da vida inteiro, esse livro é para gente, para ajudar a gente a não perder aquele pouco que a gente conseguir cultivar, né? Nas sessões de prática, né? Isso que é tão importante para a gente. O desafio da prática contemplativa é extrair o maior benefício possível da qualidade de consciência e do insight resultantes da meditação. Então, das práticas de shamatha, das práticas de vipassana, né? Lembra sempre que as práticas de vipassana aqui para nós são as práticas de insight, né? As práticas como essa que a gente fez, que a gente vai ser questionado uma série de coisas e que a gente vai só observar. A gente recebe aquela pergunta, mas a sua mente são os seus pensamentos? Aí a gente pergunta, será que é só isso mesmo? Porque os meus pensamentos, eles vêm e vão, mas a minha mente parece estar sempre aqui. Né? A gente fica com essa experiência, assim, com essa experiência. E daqui a pouco pode ser que surja um insight, algo que a gente, né, reconheça, assim, e que não é causal, é simplesmente uma compreensão que vem desse processo de questionamento, né? Bem feito, né? Como é no caso das práticas de vipassana, né? O questionamento adequado, vamos dizer assim. Então, o desafio é extrair o maior benefício possível da qualidade de consciência e do insight resultantes da meditação. Assim como poluir o meio ambiente e depois despoluí-lo é como ficar seguindo um grande elefante com uma pá e um balde, limpando os cocô dos elefantes, né? A meditação pode despoluir a vida cotidiana. No dia a dia ficamos estressados, às voltas com as aflições mentais, e então uma luz de advertência pisca. Preciso meditar. A meditação pode nos fazer retornar ao nosso centro e nos ressintonizar para que possamos sair e pular novamente na lama. Em retiro, quando se está dedicando 12 horas por dia à meditação formal, o estado pós-meditativo é uma pequena fração do tempo total, né? Porque 8 a gente está dormindo, 12 a gente está praticando, 4 a gente está, sei lá, comendo, né? Tomando banho. Mas em uma vida cheia, mesmo assim, quando a gente está em retiro e a gente fica pouco tempo fora da almofada, esse é o tipo de prática que o Lama recomenda que a gente faça, né? O tempo inteiro. Em retiro, mais uma vida cheia de atividades, dedicando apenas 1 ou 2 horas por dia à meditação, é fundamental integrar a prática formal à vida cotidiana. O treinamento da mente aborda diretamente o problema do entre sessões, que no nosso caso são 22 horas, de como integrar o fruto da prática formal ao resto da vida. O desafio é integrar a prática, a vida, como yogis avançados, de modo que não haja diferença entre a meditação formal e a vida ativa. Esse é o desafio, né? Tá, vamos dizer, nosso target. No outro extremo do espectro da meditação, está a pessoa que praticamente nunca mergulhou o dedo mindinho na meditação. Pensando, eu não preciso meditar. Eu considero que a minha vida como um todo é meditação, né? É muito difícil transformar toda a vida em meditação quando não se dedica tempo algum à meditação formal. Então, assim, precisa meditar, né? Isso é um fato, precisa meditar. Agora, é só isso? Também não é. É suficiente só meditar 1 ou 2 horas por dia? 1 ou 2 horas por dia, hein, pessoal? Não estamos nem falando de 15 minutos, hein? Nós estamos aqui no nível 1 ou 2 horas por dia, né? É suficiente? Também não é. Ao estabelecer a mente em seu estado natural, surgirá uma sensação de bem-estar que provém da própria natureza da consciência, sendo que as virtudes brotarão sem esforço. Na estabilização meditativa, a virtude flui sem impedimentos.
pode ser que as aflições mentais ainda surjam, mas, como peixes que tentam nadar rio acima, são facilmente levadas embora. Há uma realidade mais profunda do que a quiescência. Sondar a natureza da consciência, ou seja, através das práticas de Vipassana, leva ao reconhecimento da ausência de qualquer sujeito separado de seu ambiente. E, além disso, essa consciência é primordial, ou seja, não nasceu, não teve um momento em que ela não existia, ela sempre esteve lá, né? E completamente desestruturada em termos conceituais. Então, a consciência primordial é aquela água, H2O, né? Sem nenhuma configuração. A consciência primordial é o caminho direto para a iluminação. Com mais precisão, é a própria consciência iluminada. Não é nada senão sua própria mente de Buda. Se for capaz de reconhecer constantemente a natureza essencial da sua própria mente, você não precisa fazer nenhuma outra prática do Dharma. Essa não meditação. Né? Só que para chegar na não meditação, ralo, né? No entanto, é quase impossível repousar por um período sustentado na mente búdica, porque temos muitos hábitos que nos desviam. O problema principal, novamente, é a reificação. A fixação a eventos e a nós mesmos como inerentemente reais. Então, ainda que a gente reconheça a Rigpa, ainda que a gente possa ter uma noção do que é repousar em Rigpa, os nossos hábitos vão nos arrastar muitas vezes. Né? E vão nos arrastar porque as coisas surgem, a gente reifica, a gente acha que é aquilo de verdade. E rola nos hábitos. Né? A prática entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, é extraordinária, porque diz respeito às realidades física e mental. Essa sequência de práticas do segundo ponto do treinamento da mente visa ao cultivo da bodhicitta absoluta e começa com considere todos os eventos como se fossem sonhos. Tudo que parece real consiste apenas em aparência. Quando você examina a sua mente... Eu vou precisar checar isso aqui no original. Porque não é absoluta nesse caso, é relativa, né? Eu vou ter que checar no original isso aqui. Essa sequência de práticas do segundo ponto do treinamento da mente visa ao cultivo da bodhicitta, eu acho que relativa, e começa com considere todos os eventos como se fossem sonhos. Tudo que parece real consiste apenas em aparências. Quando você examina sua mente, o eu real que parece estar envolvido nessa investigação se dissolve, deixando um vazio. O que resta é simplesmente a aparência vazia. Agora, emergindo da meditação formal e entrando na vida ativa, como você se relacionará com os outros? Como se fosse um ser ilusório, habitando um ambiente ilusório. Então, a gente não vai agir como a gente sempre agiu, né? A gente está cultivando uma visão, a gente está cultivando se familiarizar com a mente com a mente búdica, né? A melhor aproximação que a gente conseguir. Na meditação formal, se a hora que a gente levantar, a gente retomar todos os padrões habituais de uma mente comum, a gente vai ficar enxugando gelo o tempo inteiro, né? Então aqui a gente faz de conta que a gente tá sonhando. Essa é a coisa, a vida é um sonho. Essa haja como um ser ilusório é essa coisa, a vida é um sonho. A gente está sonhando, né? Como diria um Buda, né? Todo o ambiente que percebemos em torno de nós surge, em parte, na dependência das nossas faculdades sensoriais. O ambiente que experienciamos não existe verdadeiramente lá fora. A visão é dependente das faculdades visuais. A audição dependente das faculdades auditivas. E as sensações táteis dependem das terminações nervosas. Psicologicamente, tudo o que experienciamos depende de nós mesmos. Né? Todas as experiências que a gente tem, elas surgem na dependência dos órgãos sensoriais que a gente tem. Né? Se a gente tivesse outros órgãos sensoriais, as experiências seriam diferentes. Portanto,
o que está lá fora é alguma coisa que a gente não tem a menor ideia do que seja, né? Porque a gente só tem ideia do que a gente experiencia. Eu vou mandar aqui para vocês um vídeo do... Acho que vários de vocês com certeza já viram esse vídeo. Do Donald Hoffman, né? Ele fala que é super interessante, é exatamente esse o ponto aqui, né? Donald Hoffman é um cientista que o Lama se apaixonou por ele há uns anos atrás, né? Corresponde com ele, convidou ele para participar do Mind and Life na Itália, onde eu fui assistir, eu vi o Donald Hoffman apresentando lá para o Dalai Lama, né? A visão dele de como que é a realidade, né? E ele é um cara sensacional, assim, super aberto, né? Uma mente super aberta. Então, nesse vídeo que chama Será que nós vemos a realidade como ela é? Ele diz isso, né? A gente não tem ideia do que seja realidade. Porque a gente só tem aspectos da realidade, né? Do que é a realidade, por meio da nossa mente, dos nossos sentidos físicos, né? É como se fosse uma interface, assim. É bem interessante o vídeo dele. Eu vou mandar. Vou escrever aqui. Vídeo Donald Hoffman. Isso é muito maluco, né? De a gente pensar. Mas é que, para nós, esse pensamento é estranho, porque nunca nos ocorreu, assim, né? Que a gente só experiencia o mundo por meio dos sentidos que a gente tem. E que poderiam ser outros. A gente nem consegue imaginar que outros sentidos físicos seriam esses, né? Que outra forma de aprender a realidade seria possível. Porque a gente só tem esses, né? A gente entende, por exemplo, que um cego não experiencia uma parte do que a gente experiencia. Mas a gente não consegue imaginar algum ser que consiga ter um outro tipo de experiência que a gente não tem, né? Como o Buda, por exemplo, que aprende tudo ao mesmo tempo, assim, sem presente, passado e futuro no quarto tempo. A gente não tem noção do que seja isso, né? Para nós está tudo no tempo. A gente não consegue imaginar uma apreensão atemporal. A gente não consegue imaginar isso. Para nós é inconcebível, né? Mas o problema não é esse, né? O problema é que a gente, muito autocentradamente, a gente acha que o único jeito de experienciar as coisas é do jeito que a gente experiencia. Portanto, a realidade é isso aí, né? É o que a gente vê, é o que a gente escuta, é o que a gente... É isso. É muito olhar para o próprio umbigo, né? Não experimentamos nada de forma puramente objetiva, né? Que não dependa... Além de tudo, além de depender das faculdades que a gente tem, das quais a gente dispõe, além de tudo, a nossa mente filtra. A nossa mente sobrepõe, a nossa mente, né? Nossa mente bagunça, a nossa mente faz... O surgimento e a percepção da experiência são coemergentes entre nós e o mundo que nos rodeia. No entanto, ainda persiste a profunda crença de que o mundo realmente existe lá fora, agora, e éons antes de nascermos. A hipótese budista vai além da dimensão psicológica, né? Da dimensão da psique. A hipótese budista é a seguinte: o que é percebido surge na dependência da percepção. As coisas são vazias de existência independente e inerente. O que parece existir lá fora é vazio de existência objetiva. Não tem nada que não dependa da forma com que aquilo é aprendido. Isso não significa que não existe nada além das nossas percepções, né? Não é esse niilismo, né? Não é que não existe nada. Não existe nada que possa ser aprendido de uma forma independente do método de apreensão, ou seja, do equipamento, que no caso poderia ser o nosso corpo, né, os nossos sentidos, e das nossas... como é que fala essa palavra? Frames. E da nossa estrutura, conceitual, né? Não tem nada que seja aprendido livre disso. Em vez de... o que parece existir lá fora é vazio de existência objetiva. Mas isso não significa que não existe nada além das nossas percepções, né? Em vez disso, significa que, investigando a natureza da existência de qualquer coisa que experienciamos de forma perceptiva ou conceitual, descobrimos que nada existe por sua própria natureza independente. Outra forma de expressar isso é que as aparências se estendem até a raiz e não há nada além das aparências. As aparências se estendem até os quarks,
aquelas partículas micro, blá, 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 nano, não sei o quê. Nada existe pura e objetivamente. E nada existe pura e subjetivamente. Essa é a hipótese budista. Então, não tem nada lá fora que independa de algo que está aqui dentro. E não existe nada aqui dentro que independa de algo que está lá fora. Então, essa interdependência, né? Em A Guide to the Bodhisattva Way of Life, Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, Shantideva levanta uma séria dúvida em relação à visão, Madhyamaka, né, do caminho do meio, que é a visão do treinamento da mente em 7 pontos, de que é possível compreender a natureza ilusória de algo e ainda assim desejá-lo. Por exemplo, quando está assistindo a um filme, você pode saber perfeitamente que aquilo a que está assistindo é uma ilusão. Mas ainda assim, pode ser que você sinta medo quando alguém estiver prestes a ser morto. Saber que um filme é ficção não inibe nenhuma das emoções de medo, alegria, tristeza ou desejo. As aflições mentais e as emoções positivas continuam a surgir mesmo quando percebemos que estamos diante de uma ilusão. A gente sabe disso, né? Mas sabe que é filme, mas a gente sabe o que acontece também, né? Shantideva discute esses problemas usando uma analogia relevante na Índia do século VIII. Os ilusionistas, que criavam aparições com o poder do samadhi, substâncias mágicas e mantras. Lembre-se da parábola do príncipe, que esqueceu sua verdadeira identidade quando ficou fascinado por um ilusionista. Lembra, né? Do príncipe que saiu para passear na floresta, aí encontrou um ilusionista que fez uma mágica, não sei como, lá, e ele se perdeu da turma e perdeu a memória. E depois vai bater na porta do ministro do rei, né? E o ministro do rei logo percebe que ele era o príncipe, mas ele não se lembrava. Aí o ministro muito hábil, aí tem várias formas de contar. Mas o que eu acho mais bonito é que o ministro convence o mendigo lá, como ele era muito parecido com o príncipe, né? Ah, por favor, faz de conta que você é o príncipe, né? Age como príncipe, né? Eu vou te ensinar a falar como príncipe, eu vou te ensinar, né? Como príncipe. Aí ele vai fazendo aquilo até a hora que ele se liga que ele era o príncipe, sempre foi o príncipe, né? E que essa é a metáfora do lama, do que o lama faz com a gente. Ele vai falando, você é um Buda, olha, faz assim, não machuca o amiguinho, né? Age como um ser ilusório, investiga a natureza das coisas, nada, até a hora que a gente... lembrei que era um Buda. Então, o diálogo de Shantideva desafia a posição Madhyamaka. Só um pouquinho. Deixa eu anotar aqui. O diálogo de Shantideva desafia a posição Madhyamaka, observando que, quando um mago cria uma mulher bonita, uma pessoa na plateia pode sentir desejo por ela, mesmo sabendo que trata-se de uma aparição. Usando o exemplo moderno, a percepção de que a TV é apenas uma ilusão não nos impede de ficar com raiva, medo ou desejo. A resposta de Shantideva a esse problema é que ter apenas um vislumbre da vacuidade, uma experiência fugaz da natureza ilusória dos fenômenos, não erradicará as aflições mentais devido ao enorme poder de nossos padrões de resposta habituais. É lógico que com relação ao filme, mas olha só, é bem parecida a situação, viu? Porque assim, é lógico que com relação a um filme, a gente não quer ficar pensando que é filme o tempo inteiro e não pular para dentro do filme, né? Eu tenho um amigo que é diretor de cinema que me enche a paciência quando a gente vai ver cinema, vai no cinema, porque ao invés de ele entrar no filme, ele fica pensando, essa luz, esse roteiro, essa pegada, essa tomada, não sei o quê. E fica, né, olhando os aspectos técnicos do filme. Em vez de pular para dentro do filme e chorar, se descabelar. A gente quer pular para dentro do filme, se descabelar, chorar. Para isso que a gente paga para ir no cinema, né? Igualzinho o Sansara. O Sansara também é um pouco assim. A gente também quer se descabelar, chorar. A gente tem esse apego, né, ao Sansara, a adrenalina do Sansara, né? A gente tem no fundo, né? Tem coisas que a gente gosta de vivenciar e a gente quer mesmo se atirar, né? E a gente faz isso, segundo Shantideva, né? Segundo a ideia da Shantideva, é que a gente faz isso porque essa história de vacuidade está mais ou menos presente na nossa visão, né? Se estivesse completamente presente, a gente não se enganava nunca, né? Não tá. Então a gente fica oscilando, a gente pula para dentro das bolhas, daí sai das bolhas, de vez em quando assim sai das bolhas, daí pula para dentro das bolhas de novo, né? E assim vai.
Então, a gente tem esses padrões de respostas muito, né, fincados na nossa mente, né? Isso aponta mais uma vez para a necessidade de atingir a quiescência como base para o cultivo do insight. Atingir shamatha como base para a prática de vipassana. A tendência da reificação continua operando pelo poderoso momentum do hábito, mesmo tendo certeza de estarmos lidando com uma ilusão. Quando vemos algo atraente, nossa mente o agarra por reflexo. É por isso que a gente não tem sonho lúcido, porque a hora que acontece alguma coisa no sonho, a gente acha que é de verdade, pula para dentro e sofre, não sei o que lá. É por isso que a gente passa mal na vida. É por isso que a gente não entende que é sonho, né? A gente acha que é de verdade, a gente quer viver aquilo, né? Ai, Jesus! Shantideva destaca que realizar... Só um pouquinho. Que realizar a vacuidade uma ou duas vezes não é suficiente. Um pequeno insight sobre a natureza ilusória dos fenômenos não eliminará as aflições mentais. O que é necessário para erradicar as aflições pela raiz é tornar-se cada vez mais familiarizado com a realização da vacuidade. Então, esse negócio de agir como um ser ilusório é uma prática de familiarização. Pode ser que a gente nem tenha nenhum grande insight sobre a vacuidade. Mas se a gente treinar e treinar e treinar, ver que esta vida é sonho, a gente vai se familiarizando com isso, ela vai perdendo poder sobre nós. Os hábitos subjacentes que resultam em apego e aversão só diminuirão de forma gradual se ficarmos completamente impregnados com a consciência da vacuidade. Em seu livro Natural Liberation, Padmasambhava descreve a técnica de yoga dos sonhos do corpo ilusório e impuro, que diz respeito ao aforismo: entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. A prática do corpo ilusório impuro é ver seu próprio corpo e o dos outros como sendo nada mais do que matrizes de aparências, sem uma realidade substancial. Essa história de ver como matrizes de aparências, o Lama, assim, ele estressou essa questão aqui no retiro do Dharmatolo, que está na internet, que o Darcy está estudando, que a gente já estudou e que a gente pode um dia voltar a estudar. Mas quem quiser pode pegar o retiro do Dharmatolo e ver. Ali era assim, do John Limpa falava, olha, você só vê aparências, né? A única experiência que a gente tem de mundo são aparências para o visão, auditivo, tátil. A gente só experiencia o mundo por meio de aparências. Então, olhar o corpo nosso como aparência, como uma aparência, né? E é complicado porque a gente se identifica super com esse corpo, né? É uma aparência, mas, pô, é o meu corpo, né? É o corpo é o único corpo que eu tenho, né? Então, a gente tem essa super identificação. Mas aí, quando a gente faz uma prática de sadhana, né? Tipo, se imaginar como Avalokitesvara, por exemplo, a gente pode escolher uma outra aparência. Por que não? É uma aparência só de corpo, né? Visual, tátil. Por que a gente não pode trocar se é só aparência, né? Trocar por Avalokitesvara, né? Trocar por qualquer coisa não vale a pena, mas trocar por Avalokitesvara, ou por Tara, ou por Vajrasidulala, aí vale a pena, né? Trocar um com o outro aqui, nós aqui talvez não ajude muito, mas né, já que é uma aparência, vamos trocar, ué. Então isso é super interessante, porque quando a gente está fazendo a prática de sadhana, é difícil de a gente se libertar do que a gente está sentindo no corpo, né? Eu lembro que eu ficava assim, peraí, mas eu estou sentindo minha perna tocando, as sensações táteis me incomodavam, né? Porque eu estava sentindo. Aí o Lama falava assim, mas isso aí é só aparência. Qual que é o problema, né? Deixa as aparências pra lá, são só aparências de sensações táteis. São só aparências visuais do seu corpo. São só os seus pensamentos, aparências da mente. Pode soltar todas as aparências. Não precisa ficar grudada nela, né? Então, a gente vai fazendo esse exercício.
E quando a gente vê outras pessoas também. Aí aqui parece que... Eu acho que ainda... Talvez aqui ainda tenha... A gente tá... Eu acho que nesse aforismo aqui, a gente ainda está fazendo uma transição da budista absoluta para relativa, né? Porque aqui a gente está vendo as aparências dos outros como o corpo dos outros como aparência. Mas como é que a gente vai desenvolver compaixão por aparência? Não dá, né? Então, daqui a pouco a gente vai fazer Tonglen. No próximo aforismo, vai começar a fazer o Tonglen. Aí não vai ser Tonglen com aparência. Porque o sofrimento daquele ser, embora a gente possa treinar a ver como ilusório, é de verdade para ele, né? Então, a gente vai precisar fazer essa transição para o nível relativo também. E sustentar as duas coisas, né? O nível absoluto, que é ilusório, que é aparência. O nível relativo, que é dor do outro. Nós também, né? Então, a gente vai fazer atravessar também, né? A prática do corpo ilusório impura é ver seu próprio corpo dos outros como sendo nada mais do que matrizes de aparência, sem uma realidade substancial. Padmasambhava descreve a prática do espelho, para superar a noção reificada do eu, que se sente ofendido ou ferido. Vista-se de maneira atraente e fique na frente de um espelho. Imagine que você é jovem e atraente. Se você for uma mulher, diga a si mesma no espelho: você é linda. Se você for um homem, diga: você é muito atraente. Imagine outras pessoas que também admiram sua aparência física. Observe se isso suscita alguma felicidade em você. Observe cuidadosamente. Depois, volte-se para dentro e tente observar o que está pensando. Ah, eu gosto disso, né? Que delícia. Em seguida, faça o contrário. Observe o que considera pior em você e diga a si mesmo diante do espelho: você é repugnante. Imagine que outras pessoas o insultam. E mais uma vez, volte-se imediatamente para dentro. Observe aquele que se sente ferido e pense: eu não gosto disso. Nem um pouco. Na prática do espelho, o objetivo é evocar algo e depois tentar identificar seu alvo. O objetivo é reconhecer que o alvo não é, de fato, mais substancial do que um reflexo no espelho. Interessante isso, hein? Nada muda, né? Você está na frente da mesma imagem. Só que você está, ai, como você é lindo, como você é maravilhoso. Daqui a pouco, ai, como você é terrível. Mesma imagem. Padmasambhava aprofunda, apontando que aquilo que tomamos como um eu real e substancial é apenas uma matriz de eventos relacionados de forma dependente. E não existe nenhum corpo real, nenhuma mente real, nenhuma pessoa real. Apenas aparências delusivas. Que a gente passa uma cordinha numa série de aparências e chama de eu. Ou passa uma cordinha numa série de pensamentos que se repetem, né? Isso que dá a sensação de uma mente que é mais ou menos constante, né? Porque a gente tem muitas coisas que se repetem, mas a gente pega esse monte de pensamento, aflição, e não sei o que lá, espaço, blá, 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 chama de mente, que é mais ou menos o que a gente fez na prática hoje, né? A gente percebeu como que a gente faz isso, né? Tais aparências parecem ser substancialmente... Tais aparências parecem ser inerentemente substanciais. Quando investigamos mais profundamente, seja como um físico quântico ou como um meditante budista, descobrimos que a substancialidade que deveria estar lá não pode ser encontrada. O meditante repousa na consciência de que as coisas parecem ser mais substanciais do que de fato são. Então, nessa prática que a gente fez hoje, em todas as práticas de Vipassana, do jeito que o Lama ensina, a gente investiga. Bom, cadê o eu? Cadê esse eu que eu tanto gosto, que eu tanto protejo, que eu tanto, né, estimo? Cadê essa mente que eu tanto me acho refém dela, né, que tanto me perturba? Onde que está isso, né? Aí, conforme a gente investiga, não acha, a gente pega e repousa. Nesse não achar. Não é responder, né? Aliás, é não encontrar, né? Não encontrar. Em inglês tem essa palavra unfindability. Essa inencontrabilidade, né? Essa impossibilidade de encontrar. Aí te repousa nisso. Essa prática do treinamento da mente em 7 pontos, entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, nos diz para imaginar ao longo do dia que o corpo é uma aparição ilusória. Imagine sua própria fala e a dos outros como ecos.
Quando você está parado ao lado de um canyon e alguém a 100 metros de distância grita uma obscenidade para alguém do lado oposto, mas o eco volta para você, não há motivos para tomá-lo como algo pessoal contra você. É um som desprovido de conteúdo, apenas uma voz que ricocheteou em uma parede de pedra. Não há substancialidade nesse evento e não há alvo. A prática de viver como se você fosse um ser ilusório é manter essa consciência ao longo do dia, para que mesmo que as pessoas falem de forma ofensiva, não haja alvo. Toda fala é como um eco. Todos os eventos mentais são como uma miragem, sem uma realidade objetiva correspondente. Eventos mentais que parecem reais, memórias que nos torturam, pensamentos que nos irritam e imagens que nos assustam, afetam a mente somente porque os tomamos como sendo reais. Em vez disso, pratique considerar os eventos mentais como meras aparências, caso em que não haverá base sobre a qual as aflições mentais possam surgir. Então, nessa prática ele fala, se você observar as aflições da sua mente, né, essas imagens que sempre que surgem te perturbam normalmente, né? Se você observar isso da quietude da sua consciência, isso realmente te perturba, né? Isso é realmente uma aflição, ela distorce a mente, ela torce a mente. Então a gente procura fazer essa prática de uma forma que nada possa nos afligir mesmo, porque não tem nada aqui e não tem nada ali, né? Só aparência aqui, só aparência ali. Padmasambhava resume a prática de viver como se você fosse um ser ilusório, enfatizando que o corrosivo mais poderoso para a armadura da prática do Dharma é a reificação das 8 preocupações mundanas. Buscar aquisições materiais e evitar sua perda, buscar estímulos prazerosos e evitar os desagradáveis, buscar elogios e evitar críticas, manter uma boa reputação e evitar a má reputação. O sinal de amadurecimento de um praticante do Dharma é a equalização dessas 8 preocupações mundanas. Não pender nem para um lado nem para o outro delas, né? Porque toda vez que a gente pende para um lado ou para o outro, a gente está reificando alguma coisa, né? Todo o caminho transformador enfatiza a importância de equalizar essas 4 dicotomias, até se tornarem de um só sabor. Até que rolar um whatever. Tanto faz, né? Há uma outra interpretação da linha entre as sessões seja uma pessoa ilusória. A prática que acabei de descrever é chamada de corpo ilusório impuro. Essa que ele descreveu de Guru Rinpoche, de Padmasambhava, porque apresenta um desafio ontológico de origem, né? A realidade da qual participamos, apresentando-a como matrizes de eventos independentemente relacionados. Essa prática é chamada de impura para distingui-la de outra prática de corpo ilusório, cultivar o corpo ilusório puro. A prática do corpo ilusório puro não pode ser realizada apenas por meio da inteligência. A essência dessa prática implica o cultivo de uma visão de todas as aparências físicas como corporificações da consciência iluminada. São as práticas de deidade, né? Tudo que é mental, verbal e físico é experienciado como sendo o fluxo contínuo da mente, fala e corpo do Buda. A objeção intelectual a esta prática diz respeito à falta de evidências de que essa seja a verdadeira natureza da realidade. A mente fica pensando, que Avalokitesvara o quê? Você é Jane, se liga, né? Porque não tem nenhuma evidência de que eu seja isso, que eu seja verdadeiramente Avalokitesvara, né? Os grandes intelectuais budistas, como Nagarjuna e Tsongkhapa, têm silogismos poderosos para demolir a reificação. Mas não há silogismo que demonstre que tudo é mente búdica. Há muitas coisas nas quais acreditamos porque as percebemos. Mas qual é a evidência experiencial de que todas as formas não sejam formas do Buda? Porque a gente percebe assim, né? Então a gente não acha que é assim. A gente não enxerga a limitação da nossa percepção. Então a gente acha que aquilo que a gente não percebe não pode existir. Não pode ser desse jeito, né? Mas qual é a evidência experiencial de que todas as formas não sejam formas do Buda? De que todos os sons não sejam a fala do Buda?
e de que tudo que surge na mente não seja o jogo criativo da consciência primordial. Isso não é o que vemos quando olhamos ao nosso redor. A prática do corpo ilusório puro não se baseia nem na lógica e nem na percepção comuns. A prática do corpo ilusório puro baseia-se na sabedoria primordial. É como se a gente apostasse as fichas, né? Quando a gente faz uma prática de sadhana e tenta se enxergar como a deidade, eu vou falar de Avalokitesvara porque não precisa de iniciação, né? Então, qualquer pessoa que depois ouvir essa gravação vai poder saber do que a gente está falando, né? A gente pode fazer, aliás, a gente pode fazer na semana que vem a prática de Avalokitesvara outra vez, para a gente juntar com essa parte do texto aqui, né? Então, toda vez que a gente se imagina como Avalokitesvara, ia falar o quê? A gente tem a sensação de que a gente está sobrepondo alguma coisa, né? Ao que já está lá. Porque para nós, na nossa visão, o que está aqui são essas aparências. Ó, essa sensação tátil que eu tenho quando eu bato em mim, né? Essa cara que eu estou vendo aqui no vídeo, essa voz que eu estou ouvindo quando eu falo. Para mim, isso aqui sou eu, né? Porque são as únicas aparências que eu percebo. Mas, se eu tivesse visão pura, se eu tivesse visão de um Buda, eu poderia estar vendo outra coisa, né? Poderia não estar vendo isso que eu vejo, né? Poderia estar olhando cada um aqui e vendo uma outra coisa, né? Tendo uma visão diferente, porque eu vou perceber, a minha percepção do mundo vai ser outra, né? Então, quando a gente faz a prática de Avalokitesvara, isso que eu estava querendo dizer, a gente vai treinar essa visão, né? Porque os mestres dizem que essa é a natureza da realidade última, né? A manifestação da realidade última é Sambhogakaya. São as deidades. A manifestação, né? Que é inseparável da base, que é Dharmakaya. Que é inseparável da vacuidade. A forma de Sambhogakaya é inseparável da vacuidade de Dharmakaya. Mas é assim que é. Então é aquela metáfora que o Dzongsa usa, né? Aquela história que ele usa para explicar as práticas do Vajrayana. Ele vai explicar assim. Desculpa se vocês já ouviram, vou ter que ouvir outra vez. Mas ele fala assim que a gente é como se a gente tivesse icterícia, né? Tendo icterícia, tem bilirrubina no olho, dentro do olho a gente enxerga as coisas amarelas, né? Mas aí as coisas não são amarelas. Os mestres sabem que as coisas não são amarelas, né? Então, quem não tem icterícia, se tem alguém que não tem icterícia, né, sabe que aquilo não é amarelo. Então, vamos supor um livro, né, aqui. O livro, como eu tenho icterícia, eu vejo amarelo, né? Aí, no Mahayana, nos veículos, no Hinayana, Mahayana, vai ter toda uma história. Olha, é o seguinte, você tem uma doença agora que está causando um acúmulo de bilirrubina no seu olho. E por conta disso, você está vendo tudo amarelado. Mas aí você vai fazer o seguinte, você vai comer menos isso, menos aquilo, menos aquilo outro, vai tomar banho de luz, e não sei lá, porque daí você vai ficar bom. Então tem um caminho gradual. O Vajrayana é assim, o mestre chega e fala assim, ó, tá vendo isso aqui que você tá vendo amarelo? Pois é branco. Então veja branco, ponto. Porque é branco. Não interessa se tá vendo amarelo, azul, cor de rosa, não interessa. O fato é que é branco, né? A visão dos Budas é de que a realidade é isso, é vazia, né? Se manifesta como deidades, como manifestações do Buda, de compaixão, de amor, de sabedoria, manifestações de Sambhogakaya. É isso. Mas a gente não vê isso, né? Então a gente acha que não é possível. Mas a gente treina ver a realidade desse jeito, porque é assim que é. Né? Para resumir a história. Então, dentro de cada um de nós, existe uma capacidade para a afirmação intuitiva das verdades mais profundas do que as aparências superficiais. As verdades que não dependem da confirmação sensorial. Pode ser que a gente tenha essa intuição de que tem algo além do que a gente observa, que a gente percebe. Se a gente não tem, a gente trata de ter, né? A gente cultiva essa afirmação intuitiva. O que permite essa afirmação intuitiva é a consciência primordial. O Lama diz que a consciência primordial fica gritando dentro de nós de algum jeito, né? Por isso que a gente busca
Ele fala assim, ó, que por isso que a gente busca... ele fala assim, a gente busca ele fala no nível de shamatha, né? Fala assim, que a gente busca a ignorância, busca aquela experiência meio obtusa, né? Meio sem sentido, assim, porque a gente anseia pela experiência de não conceitualidade. A gente se entrega para as experiências de raiva porque a gente busca a experiência de luminosidade. E a gente se entrega à experiência de desejo porque a gente busca a experiência de bem-aventurança. Então, os 3 venenos, né? Eles são representações vagabundas das qualidades de shamatha. Então, ele fala que é como se a gente buscasse no lugar errado, né? Como se, que, de fato, a gente está buscando é não conceitualidade, luminosidade e bem-aventurança, né? Mais profundamente, a gente busca a experiência de liberação de todo sofrimento, de Budas, né? Então, a gente tem esse anseio. Só que a gente, né, faz do jeito que pode, né? Mas a gente tem esse anseio. Então, o que permite essa afirmação intuitiva é a consciência primordial, porque está aqui, né? A prática do corpo ilusório puro afirma a presença de Budas em todos os lugares. Praticar o corpo ilusório puro é reconhecer que a sabedoria, a compaixão e o poder dos Budas estão presentes e ativos em cada momento. Então, às vezes, na prática de sadhana, o lama fala assim, não tenta sobrepor alguma coisa. Tenta só perceber o que está aí, né? Sem esforço. Tenta só perceber o que está presente. Os Budas, né? A gente poderia só perceber o que está presente. Como a realidade se apresentaria idealmente para que alguém pudesse atingir a iluminação? As bênçãos, seria uma terra pura, né? Na nossa mente, assim. As bênçãos e o poder de todos os Budas preenchem todo o nosso espaço externo e interno a cada momento. Ao mesmo tempo, estamos ocupados com as 8 preocupações mundanas pensando, eu não ganhei o dinheiro que eu mereço, é tudo culpa dele, e assim por diante. Depois de um tempo, morremos. Perdemos a oportunidade de nos abrirmos às bênçãos dos Budas. A visão da prática do corpo ilusório puro é a de que os Budas estão sempre tentando chamar a nossa atenção e nos conduzir à iluminação. Mas nós não prestamos atenção. Eu vou parar aqui e a gente, semana que vem, vai voltar para esse corpo ilusório puro. Mais ou menos. Não sei se... a gente retoma um pouquinho a partir da página 142, só para a gente lembrar essa distinção. Essa distinção da prática do corpo ilusório impuro e puro. Mas ele vai citar o William James na sequência, né? Que aquilo que prestamos atenção torna-se nossa realidade. Como a gente não presta atenção na presença dos Budas, ela não é real pra gente, né? Sei lá, gente. Então, uma coisa que tá bem na nossa cara e que a gente não tá vendo, né? É isso que eu acho. Tudo bem, chuchus? Eu fico falando muito sozinha aqui, viu? Isso aqui é dia dos namorados. Vocês aqui fazendo companhia para mim, namorados. Tudo bem, você é a nossa namorada hoje. A gente é namorada agora. Hoje somos namorados. Eu adoro o nosso estudo, Gê. Tá ótimo assim. Também gostei, viu? Ô, Gê, posso fazer uma perguntinha? Claro. Quem tá falando? Mônica? Fala, querida. A gente está falando sobre entre as sessões, nós nos sentimos como seres ilusórios, né? O que eu tenho percebido com a prática e nossos ensinamentos, tudo que a gente está conversando e aprendendo, é que nossa mente começa realmente, a percepção que nós começamos a ter das coisas, de nós e das nossas vivências, interações, começa a mudar. Né? A visão começa a mudar. E o que eu tenho encontrado dificuldade é nas interações.
Porque assim como a gente começa a ter um pensamento diferente do resto do mundo, né? Pelo menos daqui do meu mundo, a gente se torna uma pessoa um pouco chata, né? A gente se torna chato e como a gente conseguir porque fazer outras escolhas. Então, por exemplo, em vez de ir no churrasco, eu estou deixando de fazer algumas escolhas, né, de algumas convivências, porque não faz sentido para mim. Qualquer coisa que eu fale nesse grupo também não vai fazer sentido para essas pessoas. Não. Né? Então, esse caminhar como um corpo ilusório no nosso mundo, ele, neste momento, para mim, está muito solitário. Por isso que a gente precisa rapidamente passar para o aforismo seguinte, que é a prática de Tonglen, sabe? Que é uma prática de compaixão mesmo, de entrar em contato com o sofrimento do outro, com a vida dos outros, né? Porque é isso que vai contrabalançar. Mas é isso mesmo, amor. A gente passa por essa fase de mau humor, assim, né? Com as coisas. E eu sei lá, eu não sei se precisa ser assim, mas o fato é que a coisa muda mesmo, né? A gente vai deixar de fazer algumas coisas. Depois a gente pode retomar até, né? Essas mesmas convivências e tal. Mas vai ser de um outro jeito. A gente vai poder tentar pular para dentro, né? Das conversas, das vidas dos outros e tal, mas não vai ser do mesmo jeito, porque a gente não tá mais... Aquilo não funciona mais pra gente. É como a gente ir assistir um filme, assim, e tentar pular pra dentro só pra se divertir, só pra estar junto, né? Mas a gente sabe que aquilo lá não faz mais sentido nenhum. E também uma coisa que não adianta, né? A gente logo repara também, é tentar puxar as pessoas pra dentro, né? Daqui. Não adianta. As coisas vão brilhar quando tiver que brilhar, né? A hora que brilhar, a gente cata a pessoa e abraça e traz pra cá, né? Mas enquanto isso não acontecer, não dá. A gente vai perder rapidamente os amigos, né? Assim. Mas eu não sei também. Eu não sei se vocês também poderiam dizer o que aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu isso. Primeiro que eu mal tenho tempo, né? De encontrar e, sei lá, de me encontrar com pessoas. Eu acabo me relacionando mais mesmo com as pessoas na sanga, por alguma razão, né? Por algum compromisso, assim. Mas às vezes eu tento reencontrar as pessoas de quem eu gosto muito, assim, mesmo que a vida delas não tenha mais a ver com a minha, assim, sabe? Os caminhos não têm mais a ver. Imagina o pessoal que trabalhava comigo na Pfizer. Eu não tenho mais muito assunto com elas, né? Mas eu faço às vezes, eu vou encontrar às vezes, sabe? Saber como elas estão. Daí elas ficam falando do chefe, aquela história toda de empresa, que não me faz mais o menor sentido para mim. Mas são pessoas que eu gosto de saber como estão, né? Também dá para fazer isso, né? Agora, e família também, né? Família às vezes não vai compartilhar disso. Mas a gente vai fazer o quê? Vai abandonar? Não vai, né? A gente vai ficar perto, vai ficar junto, vai ver filme besteira, vai ver Faustão. Faustão. Eu assisto a novela com a minha mãe às vezes, só para ficar junto, para, sabe, poder. É isso, né? Não tem. Também faz parte isso, né? Mas eu acho que tem uma fase que a gente fica bem antipático mesmo, bem antissocial mesmo, porque como se a gente tivesse a sensação de que está perdendo tempo, né? Exato. Mas a gente vai perder tempo depois feliz, porque vai querer estar junto, né? Não é bem perder tempo daí, né? A gente vai fazer umas coisas que não fazem sentido pra gente só porque faz sentido pro outro. E porque a gente quer ficar junto. A gente gosta, né, da pessoa. A gente quer ficar perto, a gente quer manter o laço, né? Então a gente faz uns passeios besta mesmo. Não faz mal. Só pra estar junto, pra saber como a pessoa tá, né? E se diverte também, né? Não tem problema. Acho que a gente passa mesmo por essa fase aí. Sem esquecer que a gente está em treinamento, pô. É um treinamento, claro, a gente vai oscilar. Mas também pode ser que tenha uma hora que a gente se encha de tanto falar de vacuidade, a gente quer mais encher a cara, sei lá. Enche a cara. Sei lá também, né? Enche a cara. Preferência não, mas... Né? Mas é isso mesmo, a gente tem treinamento, né? Mas eu acho que, assim, esse tipo de prática, né, de vipassana, de vacuidade, se ver como ser ilusório,
ela pode causar esse distanciamento mesmo. A coisa perde um pouco sentido, né? Ao mesmo tempo, essa coisa de ver tudo como ilusório também nos liberta. Porque, assim, a gente não precisa fazer do nosso jeito. Porque tanto faz. É sonho. Sabe? Então, assim, se a minha mãe quer ver novela e o único tempo que eu tenho para ficar com ela é de noite, eu vou ver novela com ela, porque tanto faz. É sonho, né? Então também liberta um pouco a gente, né? Pode ter esse efeito também. Eu acho que a gente não tem muita escolha, a gente vai ter que se aprofundar nisso mesmo, né? Eu acho que O lado bom, eu acho que é quando a gente não se sente muito ofendido, né? Tem várias situações que seriam megas conflitos familiares e eu consigo resolver assim. Fico contente, né? Nossa, tô conseguindo resolver de uma forma que é um consenso. Então tem um lado bom, com certeza. Uhum, uhum. Tem um verso dos 8 versos, né? Que é quando alguém me insultar ou me caluniar, né? Eu vou aprender a aceitar a derrota e oferecer a vitória. Aceitar a derrota e oferecer a vitória é assim, eu não estou mais jogando esse jogo, né? Tanto faz. Uhum. Não precisa ganhar esse jogo mais. Não interessa esse jogo mais pra gente, né? Então, é super libertador mesmo. Mas realmente a gente precisa cuidar para não se afastar dos seres, que é o que a gente não pode fazer, né? A gente não pode fazer isso. Em algum momento a gente vai precisar retomar, porque vai ser pelos relacionamentos e pelo que os outros provocam na gente que a gente vai se aperfeiçoar, né? Como Deus tem em palma, a gente precisa de lixa para ralar as nossas arestas, né? Esse pano de seda, né? Então ficar bem aqui com a sanga é moleza, né? Pega uns malucos por aí que não tem a menor ideia do que seja nada disso, né? Que vão desafiar a gente mesmo. Essas pessoas vão ser os grandes mestres pra gente mesmo. A Juliana falou que a Jetsuma fala que nós não somos a Juliana fazendo de conta que é Buda, mas na verdade somos Budas fazendo de conta que é a Juliana, é isso mesmo. A gente, quando estava fazendo a prática da deidade, a gente tem a impressão que está fingindo alguma coisa, né? Mas o que a gente está fingindo mesmo é agora que a gente está fingindo. A gente está fingindo que é alguma outra pessoa que não um Buda. Mas então, tão acostumado com isso, né? Que nem nos ocorre que não seja assim, né? Obrigada. Tá, amorzinhos? Vamos encerrar, então? Que eu tenho que ver a novela com a minha mãe. Eu queria falar, Jane. Oi, querida. Eu mandei um e-mail, não sei se você viu, com o link do vídeo da Quadro lá em espanhol, que o Darcy tinha me pedido para passar, mas eu não achei o seu vídeo. Eu guardei para mandar junto com o material que eu vou mandar hoje para todo mundo. Tem um material que você mandou também, eu vou mandar tudo junto no e-mail de hoje. Tem um canal no YouTube chamado Sansara Exit. Sansara Exit. Tudo em espanhol. Tem o Dalai Lama conversando com o cientista, tem a Cadrolá, tem um monte de coisa em espanhol. Obrigado, viu, Sônia? Sansara o quê? Sansara Exit. É XIT. Tudo junto. Tá, massa, legal. É um argentino amigo nosso que tem esse site. Ele trabalha bastante, viu? Ele rala, ele posta muita coisa. Trabalho maravilhoso. Então tá, amorzinhos, vamos fazer a dedicação? Peço longa vida ao lama. E a dedicação, rapidamente. Tempa tu andor je chanchen da andre ge constantin pe macarai tenzin que bucha pe tempa da andre trini da shindu seu arze Takodrola jampe charchen pa kel sandra mena tendu tsikyam
Alan Wallace Shedrakpa Ike Bushem Pusha Petengurchi Zanlinchi Danke Parnupchok Sugil Teini Utabur Silzepa Lopon Keki Kutsetzetrin Dietro cantar belam sutri pace. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes, e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos do Buda como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gewadi Nirduda Kotigan Lama Drukyudni Droa Chikang Malupa Dei Salago Parasho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Beijo, amores. Até. Obrigado, muito obrigado. Beijo. Boa novela. Boa semana a todos. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite.